Fala pessoal, ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta. E hoje eu vou falar sobre um filme que tá bastante presente na lista de indicados ao Oscar, Fences, o novo filme dirigido por Denzel Washington. Fences. Porra! O filme, dirigido por Denzel Washington, como eu já havia dito, é baseado numa peça teatral e ele se passa na década de 50 em Pittsburgh. Década de 50, onde o racismo era bem grande. Eu já comentei isso ao falar sobre o filme Loving, recentemente, que também tá entre os indicados ao Oscar. Na verdade, ele só foi indicado a uma categoria, mas enfim. E o filme gira em torno de Troy, que é um lixeiro que sonha em deixar de colher lixo e virar motorista do caminhão. O que é uma coisa complicada pra ele. E o filme acompanha os dilemas dele com a família dele e a descrença no mundo que tende a subestimar negros porque valoriza demais os brancos. Ele até comenta que, um jogador de beisebol negro teria que ser 2 vezes melhor pra poder ser visto no mesmo nível dos brancos. Vamos começar. O primeiro ponto a ser ressaltado nesse filme é o roteiro. Todas as conversas entre os personagens nunca, jamais soam minimamente artificiais. Todas as conversas são muito naturais, desde o início, quando a gente vê as conversas mais cotidianas, onde ele tá se divertindo com a família, sendo engraçado com a esposa, até os momentos mais tristes, que começam a aparecer lá pro terceiro ato. Você jamais sente que o filme tá caindo pra nenhum tipo de superficialidade, pra nenhum tipo de falsidade. O filme nunca se torna plástico, ele sempre se torna palpável. Então, de direção, é curioso isso, porque a direção do Denzel Washington, ela nunca parece chamar atenção pra si mesma. Ele nunca usa estratégias muito elaboradas, muito sofisticadas, mas é uma direção muito interessante justamente por causa disso. Ela é hábil ao retratar essa vida comum que eles levam. É interessante, é um trabalho de direção muito eficiente. O único momento em que a direção começa a pecar um pouco é lá pro terceiro ato, que ele começa a adotar algumas estratégias bem óbvias até. Por exemplo, existe um momento, sem spoiler, eu vou tentar ser o mais vago possível, onde existe um plano em primeira pessoa da morte com M maiúsculo mesmo. E são algumas estratégias muito excessivas, muito artificiais. Inclusive a última cena do filme, pra mim, ela exagera demais justamente nisso. Já as atuações. O Denzel Washington, ele consegue criar um personagem extremamente multifacetado. Ao mesmo tempo, ele é um cara divertido, ele é um cara que você acredita no amor que ele tem pela família, quer dizer, não tanto, mas você acredita na felicidade que ele tem nos momentos corretos, e aí você também acredita nos momentos mais dramáticos dele. Porém, você acredita na descrença, no pessimismo que ele tem com relação ao mundo. Tanto que ele priva os filhos de fazerem aquilo que eles realmente querem, porque ele acredita que o mundo é racista demais pra aceitá-los dessa forma. Só que o filme também nunca tenta demonstrar que o cara tá certo, obviamente. Só que o filme nunca tenta demonstrar ele como se fosse um cara certo. Ele, na verdade, muito pelo contrário. Ele é um cara extremamente errado. Você sente o peso das ações dele o filme inteiro. Você sente uma certa raiva dele por causa da relação que ele tem com o filho mais novo dele. Ele trai a mulher. Ele bate no filho, ele é escroto demais. E é interessante porque tem alguns diálogos que ele tem com esse filho mais novo que são muito curiosos, tomam um viés que você não espera. Como, por exemplo, existe uma hora em que o filho dele pede pra ele comprar uma televisão, aí ele começa a explicar, olha aquele telhado que a gente comprou, e aí ele, com isso, ele já consegue criar toda uma circunstância do porquê que ele não consegue comprar a televisão. E as atuações, particularmente, são impecáveis, principalmente as do Denzel Washington e da Viola Davis. O Denzel Washington, como eu já falei, ele consegue transmitir muito bem todas essas emoções dos personagens, tanto a felicidade quanto o pessimismo, a alegria e a tristeza. Ele consegue transmitir todo o senso de paternidade, todo o senso de autoridade e até mesmo de figura imponente, assustadora que ele tem como personagem. E a Viola Davis, ela consegue também passar toda essa dor que a personagem passa a sentir a partir do terceiro ato e a felicidade pontual que ela tem antes disso. Aliás, o segundo ato ele termina com uma cena que provavelmente vai ser o momento exemplo que a academia vai usar no momento em que forem anunciar ele, o Denzel Washington, e a Viola Davis como os indicados ao Oscar na noite da premiação. É uma cena em que uma revelação é exposta à personagem da Viola Davis, ela chora, ela fica extremamente decepcionada, você sente todo o peso da personagem, e a reação do personagem do Denzel Washington faz com que o espectador se sinta ainda mais decepcionado com o personagem dele. Inclusive, o terceiro ato do filme traz outra cena que é um forte candidato a momento exemplo da indicação dele ao Oscar, que é uma cena em que ele começa a berrar sozinho para alguma coisa. Eu não posso dizer o que é, se bem que eu já falei, mas eu não posso dizer o que é. E na questão do racismo, novamente, o filme é bem
pontual. O filme consegue estabelecer bem o pessimismo, mas ainda assim a esperança perante o combate do racismo por parte dos filhos do personagem do Denzel Washington e da Viola Davis. Isso é bem interessante. Você vê os dois lados desse conflito. Só que, embora a recriação de época ela seja muito boa, existe um problema que o filme inteiro ele se fecha em um cenário específico. E isso acaba limitando um pouco o trabalho de reconstrução de época, que é muito bom, mas fica muito fechado. E a trilha sonora, ela também é muito eficiente. Ela consegue temperar muito bem o filme sem cair no excesso, como por exemplo aconteceu com Loving, recentemente, que eu comentei que a trilha sonora ela prejudicava demais o filme. No caso do Fences, ela é bem mais contida e bem mais eficiente. Que nota que eu dou para Fences? Eu dou nota 4,5. O filme funciona especialmente por causa do roteiro e das atuações. Um ótimo filme, vale a pena ser visto. E que bom que ele foi indicado ao Oscar. Com isso, nós encerramos mais um vídeo do canal Bora Fazer um Curta. Nós estamos em plena época de Oscar, então por favor assista a nossa playlist que nós estamos fazendo dos filmes que foram indicados e talvez sejam os vencedores do Oscar. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe, comente, diga o que você achou de Fences, nunca use o nome em português desse filme. Acesse nossos parceiros Cabana Leitor, canal do Neutron, visite o hqhd.blogspot.com. Depois eu vou publicar a crítica de Fences com um pouquinho mais de detalhes, aqui é bem mais rápido, então lá eu vou ser bem mais dissertativo. Então é isso, um grande abraço e valeu! Deixa eu ajeitar essa calcinha aqui. Opa, olha só quem tá querendo entrar. Nós temos aqui uma participação especial do nosso querido. Começou? Aham. Amigo, estou aqui. Vou fazer uma dancinha aí, velho. Tá, vamos lá. Ele é Emma Stone. Não, tu que é. Ah, viado, fica vai lá.